especial, 100 dias no seu segundo mandato. Então, qual é a única coisa, apenas uma coisa, que você acha que é a mais significativa que você fez até agora, nesses 100 dias? Bem, eu acho que talvez a fronteira seja a mais significativa, porque nosso país estava realmente indo mal. Eles estavam permitindo que pessoas entrassem das prisões, como você sabe, e você me ouviu dizer isso, mas você ouviu muitas pessoas dizerem isso. Prisões, instituições mentais, membros de gangues, assassinos. Tínhamos muitos assassinos, 11.888, eles acham. Alguns mataram mais de uma pessoa. Então você tinha assassinos entrando, você tinha todo mundo entrando, e não apenas da América do Sul, de todo o mundo. Eles estavam esvaziando suas prisões em nosso país. E agora está totalmente fechado. E você viu apenas, ontem eles anunciaram 99,9%. Ninguém pensou que isso poderia acontecer. E aconteceu rapidamente, muito rapidamente, e acho que isso é muito significativo. Mas estamos fazendo outras coisas que são muito significativas. Os resultados vão demorar um pouco mais, porque é uma daquelas, você sabe, é complicado. É muitos anos de abuso comercial. Fomos abusados por outros países por anos e anos. Eles riram de nós. Eles achavam que éramos pessoas estúpidas e estamos consertando isso. Acho que isso vai ser muito, muito importante. Mas eu gostaria de... Há terreno para cobrir. Sim, eu realmente diria que a fronteira é tão importante, simplesmente não pode... Imigração enorme. Sim. Vamos lá. Mas eu quero começar. Claro. Com a economia, a questão número 1 para tantas pessoas, para praticamente todo mundo. É uma das principais razões pelas quais você está de volta a este escritório. E agora temos essa guerra comercial com a China, que a Moody's e outros analistas dizem... vai custar às famílias americanas milhares de dólares a mais por ano. E há muita preocupação por aí. As pessoas estão preocupadas. Até mesmo algumas pessoas que votaram em você estão dizendo, eu não me inscrevi para isso. Então, como você responde a essas preocupações? Bem, na verdade, eles se inscreveram para isso e foi nisso que eu fiz campanha. Eu disse que estávamos sendo abusados por outros países em níveis que ninguém jamais viu antes. Estávamos perdendo de 3 a 5 bilhões de dólares por dia no comércio. Estávamos perdendo de 1,5 trilhão a 2 trilhões de dólares por ano. Não é sustentável. Eles estavam se aproveitando de nós como nunca. Eu poderia ter deixado assim e haveria uma implosão como ninguém jamais viu. Mas eu disse, não, temos que consertar isso. Eu quis fazer isso por muitos anos. Você sabe, eu tive a melhor economia durante meu primeiro mandato. Tínhamos uma economia tremenda, um sucesso tremendo. E nós fizemos números tremendos de tarifas sobre... Recebemos muito dinheiro de tarifas, da China em particular. Centenas de bilhões de dólares em tarifas. Não tínhamos inflação, como você sabe. Tínhamos uma economia incrível, recebemos crédito por uma grande economia. Mas eu disse, temos que consertar isso. Caso contrário, não é autossustentável. Bem, você prometeu trazer os preços no primeiro dia e que isso aconteceria rapidamente. Eu tenho. A maioria dos economistas dirá que as tarifas aumentam os preços. Então, suas tarifas não vão contra a promessa que você fez de reduzir os preços? Não, porque eu tinha tarifas massivas sobre a China, se você se lembra, no meu primeiro mandato, e nós tínhamos essencialmente nenhuma inflação. Cerca de 1% de inflação, que é um número perfeito. E então, quando Biden assumiu, para encurtar, foi pelas alturas e provavelmente foi para a pior inflação que já tivemos. Quero dizer, tivemos um pesadelo de inflação. Agora, se você olhar o que está acontecendo agora, estamos lá há apenas 100 dias, como você diz. E em 100 dias assumimos. Tivemos uma inflação ruim por 4 anos, por 2 anos, especialmente 2 anos de sua administração. Eu diria que é um recorde, como nunca vimos. Eles dizem 48 anos, o pior em 48 anos. Eu diria que é muito pior do que isso, certo? Então, agora, se você olhar o que aconteceu, a energia está em baixa. A gasolina chegou a 1,98 em alguns estados nos últimos dias. Estava a R$ 3,50 e R$ 4,04,50, mas a gasolina está muito baixa.
Quando assumi, você se lembra do grande problema com os ovos. Ovos, 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 como se fosse culpa minha. Eu disse, eu não causei esse problema. Esse problema foi causado por Biden. Qual é o problema com os ovos? E eles disseram, eles dobraram. E bem, os ovos caíram 87% desde que me envolvi. Muito disso é devido à gripe aviária. E a propósito, havia muitos ovos para a Páscoa que acabamos de passar. Havia muitos ovos para a Páscoa. Eles estavam dizendo, você não terá ovos suficientes para a Páscoa. Estamos em segundo. Minha secretária fez um trabalho fantástico nos ovos. Os preços dos alimentos estão caindo. Tudo está caindo. As taxas de juros iguais. As taxas de juros deveriam estar caindo. Banco Central teimoso. Querem ser espertinhos. Vamos chegar a isso. Você disse algo algumas semanas atrás que me chamou a atenção. Você disse, em relação às tarifas, que os economistas dizem que vão aumentar os preços, você disse, citação, aguente firme. Não será fácil. Você disse isso ao povo americano. É isso que os americanos devem esperar, tempos difíceis? Eu disse isso a eles durante a campanha. Olha, ganhamos a campanha por muito. Ganhamos todos os 7 estados decisivos. Ganhamos o voto popular por muito. Sabe, tivemos uma campanha tremenda. Eu disse todas essas coisas durante minha campanha. Eu disse, vocês vão ter um período de transição. Fomos enganados por todos os países ao redor do mundo. Eles estão rindo de nós. Eles achavam que éramos pessoas estúpidas. E eu disse, isso não vai acontecer. Não estamos em tempos difíceis? Tempos difíceis estão por vir? Eu não acho. Acho que tempos ótimos estão por vir. Olha, desde que entrei, a gasolina caiu, os mantimentos caíram, os preços dos ovos caíram, muitas coisas caíram, quase tudo. Sabe, você não tem a queda no combustível, energia e petróleo, como tivemos. Eu levei de talvez 3,20, talvez mais do que isso, caindo para um número muito menor. Quando você tem esse tipo de queda, você não vai ter inflação. Não agora. São as tarifas, certo? Temos tarifas de 145% sobre a China. Seu secretário do Tesouro disse que basicamente temos um embargo sobre a China. Algo vai acontecer. Não. Ok, bem, você sabe, negócios. Eu quero te perguntar. Eu conheço negócios. E então tarifas de 145% sobre a China. E isso é basicamente um embargo. Eles merecem isso. Isso aumentará os preços de tudo, desde eletrônicos até roupas e construção de casas. Você não sabe. Você não sabe se a China vai absorver. Isso é matemática. A China vai absorver tarifas. Mas a 145, eles basicamente não podem fazer muito negócio com os Estados Unidos. E eles estavam ganhando de nós $1 trilhão por ano. Eles estavam nos explorando como jamais nos explorou. E, a propósito, temos outros países que eram tão ruins quanto. Se você olhar para a União Europeia, foi terrível o que eles fizeram conosco. Todo país, quase todo país no mundo estava nos explorando. Eles não estão fazendo isso mais. Quero que você pense no boom que este país teve em pequenas empresas. Lojas de família, lojas do Etsy, pequenas empresas. Sério, eles não tiveram um boom por causa da inflação. O boom foi um boom inflacionário. As pessoas foram dizimadas pela inflação. Quero dizer, você lê as notícias, você faz negócios. Agora, eles falharam. Agora, muitos deles construíram esses negócios no modelo de comércio antes de você. Eles obtinham seus produtos do exterior e agora estão enfrentando um evento de extinção. Eu estive aqui. Há um desastre para eles. Estou aqui há 3 meses. Reduzi um déficit comercial para um número que está começando a ficar muito bom. Eu só acabei de chegar aqui. Tínhamos um país que não era sustentável, o que Biden fez a este país, entre as fronteiras abertas, onde criminosos entraram em nosso país, entre todos os países do mundo nos explorando no comércio, não era sustentável. Então, sua mensagem para essas pequenas empresas que estão dizendo não podemos viver 1 mês, 2 meses com essas tarifas. A Apple conseguiu um grande acordo. Há algo para isso? Não apenas a Apple. Temos de 7 a 8 trilhões de dólares sendo investidos em nosso país em 2 meses. Biden não teve isso em 1 ano. Se você olhar para Biden, e ninguém investia aqui. A Apple está investindo 500 bilhões de dólares, mas essa é apenas uma de muitas empresas. As empresas estão inundando nosso país agora. Então, sua resposta à preocupação sobre as tarifas é que tudo vai ficar bem? Tudo vai ficar bem. Não teria sido se eu não tivesse feito isso. Eu tinha uma escolha. Eu poderia deixar como estava, ter um tempo tranquilo, mas acho que no final você teria tido uma implosão. Nosso país teve inflação. Foi pior do que jamais tiveram antes.
Você não menciona isso. Por que você não menciona isso? Tivemos a pior inflação, provavelmente na história do nosso país. As pessoas dizem 48 anos, provavelmente na história do nosso país tivemos a pior inflação. E as pessoas estavam morrendo por causa da inflação. Você sabe disso. Agora os preços dos alimentos estão caindo. Os preços da energia estão caindo. A gasolina está caindo. Está tudo indo na direção certa. Bem, você disse algo algumas semanas atrás que me chamou a atenção. Você disse sobre as tarifas, que os economistas dizem que vão aumentar os preços. Você disse, citação, aguente firme. Não será fácil. Disse que o povo americano é isso que os americanos deveriam gostar deles. Tempos difíceis, eu disse. É a minha campanha. Olha, nós queremos fazer campanha por muito tempo. Nós ganhamos todos os 7 estados decisivos. Ganhamos o voto popular por muito. Você sabe, tivemos uma campanha tremenda. Eu disse todas essas coisas durante minha campanha. Eu disse, você vai ter um período de transição. Fomos enganados por todos os países ao redor do mundo. Eles estão rindo de nós. Eu achava que éramos pessoas estúpidas e eu disse, isso não vai acontecer. Quando tempos difíceis estão por vir? Eu não acho. Eu acho que tempos difíceis estão por vir. Olha, desde que eu entrei, a gasolina caiu, os mantimentos caíram, os preços dos ovos caíram, muitas coisas caíram, quase tudo. Você sabe, você não tem a queda no combustível e energia e petróleo como tivemos. Eu reduzi de talvez 3,20, talvez mais do que isso, para um número muito menor. Quando você tem esse tipo de queda, você não vai ter inflação. Não agora. Mas são as tarifas, certo? Ainda temos tarifas de 145% sobre a China. Seu secretário do Tesouro disse que basicamente temos um embargo sobre a China. Você diz que algo vai acontecer. Ok, bem, você sabe negócios. Eu quero te perguntar. Eu conheço negócios. Então, tarifas de 145% sobre a China. Isso é basicamente um embargo. Eles merecem. Isso aumentará os preços de tudo, desde eletrônicos até roupas e construção de casas. Você não sabe. Você não sabe se a China vai absorver. A China provavelmente vai absorver essas tarifas. Mas a 145, eles basicamente não podem fazer muito negócio com os Estados Unidos. E eles estavam ganhando de nós $1 trilhão por ano. Eles estavam nos explorando como ninguém jamais nos explorou. Temos outros países que eram tão ruins. Se você olhar para a União Europeia, foi terrível o que eles fizeram conosco. Todo país, quase todo país no mundo estava nos explorando. Eles não estão fazendo isso mais. Eu quero mudar de assunto. Eu estava em Roma e aquela fotografia comovente de você e o presidente Zelensky sentados na Basílica de São Pedro, conversando sobre paz, circulou pelo mundo. Claro, nos leve para aquele momento. Bem, veja, a Ucrânia é uma situação muito séria, muito difícil, e esta é a guerra de Biden. Esta não é a minha guerra, mas quero ver se posso resolvê-la, porque provavelmente cerca de 5.000 jovens soldados por semana estão sendo mortos, russos e ucranianos. Também gastamos uma quantidade tremenda de dinheiro na Ucrânia e a Europa deveria estar gastando muito mais do que nós. Eles não estão, eles estão gastando muito menos. Foi mal administrado pelo governo Biden. Foi mal administrado de todas as formas, aquele momento. O momento foi um momento de consolo, de certa forma, porque um número tremendo de pessoas está morrendo. Muitas das suas pessoas estão morrendo, estão sendo mortas. E eu me sinto muito mal por isso. Eu me sinto muito mal por isso. Essa é uma guerra que nunca teria acontecido se eu fosse presidente. E não aconteceu por 4 anos. Nunca foi sequer cogitado que isso acontecesse. Parece que algo está acontecendo. Após aquela reunião com Zelensky em São Pedro, você postou isso nas redes sociais. Não havia razão para Putin estar lançando mísseis em áreas civis e cidades e vilas nos últimos dias. Isso me faz pensar que talvez... Bom, isso era parte do meu post. Isso fazia parte de um post. E diz, isso me faz pensar que talvez ele não queira parar a guerra. Ele está apenas me enrolando. Sim, isso é possível. Ele pode estar me enrolando um pouco. Eu diria que ele gostaria de parar a guerra. Eu acho que se não fosse por mim, acho que ele gostaria de tomar o país inteiro, pessoalmente. Eu sempre senti. Então, quando eu saí, não havia nem mesmo uma chance de que isso acontecesse. Quando Biden se envolveu, não vou dizer se ele lidou com isso corretamente ou não, mas obviamente não foi bom porque a guerra começou.
Putin entrou, a guerra começou. Eu acredito que Putin queria tomar toda a Ucrânia uma vez que ele entrou. E eu acho que parte da razão pela qual ele entrou foi porque ele viu o que aconteceu no Afeganistão, como Milley e todos esses caras lidaram com isso de forma incompetente. Foi um dos maiores constrangimentos de nossas vidas, mas talvez na história do nosso país. Ok, então Putin entrou. Eu acho que Putin queria toda a Ucrânia. Eu acho que se eu não tivesse vencido a eleição, ele teria conseguido toda a Ucrânia. Eu acho que ele teria tomado toda a Ucrânia. Eu acho que sua primeira escolha, nunca comigo, ele nunca teria entrado. Com esse grupo de perdedores, ele entrou. Ele viu o que aconteceu no Afeganistão. Ele disse, uau, esta é a minha chance, porque sempre foi a menina dos olhos dele. Eu falei com ele, a Ucrânia era a menina dos olhos dele. Eu acho que ele queria o país inteiro. Você tem dito há meses. E por minha causa, eu realmente acredito que ele está disposto a parar a luta. Não se esqueça, ele quer paz. Você acha que Vladimir Putin quer paz? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que porque, mesmo com os mísseis caindo, eu acho que ele realmente... O sonho dele era tomar o país inteiro. Eu acho que por minha causa ele não vai fazer isso. Você confia nele? Eu acho. Você confia nele? Eu não confio em você. Eu não confio em muitas pessoas. Eu não confio em você. Você chega pronto para atacar. Eu estou feliz. Você começa a me atacar com perguntas falsas. Você começa a me dizer que um cara cuja mão está coberta com uma tatuagem não tem a tatuagem. Tudo bem. Quero dizer, você está sendo desonesto. Não, eu não estou. Não, eu não estou. Eu confio. Eu não confio em muitas pessoas. Mas eu acho o seguinte. Eu acho que ele, digamos, me respeita. E eu acredito que por minha causa ele não vai assumir o controle de tudo. Mas a decisão dele, a escolha dele seria assumir todo o controle da Ucrânia. É uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Aconteceu por causa de pessoas incompetentes. Última pergunta sobre isso. Mas nunca deveria ter acontecido. Se não há acordo paz, EU cortam ajuda militar à Ucrânia? Eu não quero te dizer isso. Não vou te dizer se eu faria ou não. Quero deixar isso como um grande segredo porque não quero arruinar uma negociação. Ficaria preocupado se fosse você. Eu não fiquei feliz quando vi Putin lançando mísseis em algumas cidades e vilarejos. E isso não foi algo que gostei de ver. E achei que foi inapropriado. Mas eu acho que toda a guerra é inapropriada. Novamente, é uma guerra que não deveria ter acontecido. Esta é uma guerra que, se a eleição não tivesse sido fraudada, e foi totalmente fraudada, a eleição de 2020, se não tivesse sido fraudada, você não teria isso. Você não teria tido a vergonha do Afeganistão. Você não teria tido 7 de outubro com Israel. Você não teria nenhum dos problemas que você tem agora. E você também não teria tido inflação. Tudo bem. Quero fazer uma pergunta sobre o secretário de Defesa, Pete Hegseth. Há muita agitação no Pentágono agora. Há o chat do Signal com a esposa dele, onde ele está discutindo aquele ataque no Iêmen. Há outro chat do Signal discutindo o ataque ao Iêmen. Há um repórter envolvido acidentalmente. Você disse outro dia que teve uma conversa com o secretário. Você deu uma bronca nele? Eu tive uma conversa com ele. E o que quer que eu tenha dito, provavelmente não estaria inclinado a te contar. Mas tivemos uma boa conversa. Ele é um cara talentoso. Ele é jovem, ele é inteligente, educado e eu acho que ele vai ser um bom secretário de defesa. Espero que um grande secretário de defesa, mas ele será um bom secretário de defesa. Você tem 100% de confiança em... Eu não tenho 100% de confiança em nada, certo? Em nada. Eu tenho 100%? É uma pergunta estúpida. Olha, é uma posição bastante importante. Tenho... Não. Você não tem 100%. Apenas um mentiroso diria que tem 100% de confiança. Eu não tenho 100% de confiança de que vamos terminar esta entrevista. Vamos. Vamos lá. Eu quero falar um pouco sobre o poder presidencial, nos poderes que você tem na presidência temporariamente, que o povo americano lhe deu, certo? Você revogou as autorizações de segurança de muitas pessoas. Você revogou os detalhes de segurança de pessoas que estão ainda ameaçadas com ameaças de morte. Você foi atrás de escritórios de advocacia porque eles empregaram pessoas que você não gosta ou eles representaram pessoas. Eles, obviamente, concordaram porque me pagaram muito dinheiro. Essa é a ordem ameaçadora deles. Estes são os advogados mais importantes e poderosos. Estas não são pessoas que se intimidam facilmente. Como presidente, você tem cartas. Eles pagaram centenas de milhões de dólares porque
Eles sentiram, eu acho, provavelmente sentiram que fizeram algo errado. Foi por sobrevivência, senhor. Não, não é. Você estava esmagando negócios. Essas firmas são muito poderosas, e há 15 delas. E essas são firmas que provavelmente... Veja, você tem que perguntar a elas. Na verdade, esta é uma história separada. Você tem que perguntar a elas. Por que vocês pagaram a Trump centenas de milhões de dólares em serviços, etc.? Por que vocês fizeram isso? Eu não sei. Temos uma cláusula na coisa que, embora não admitamos qualquer irregularidade, mas é como uma daquelas coisas. E agora sou amigo dessas empresas, mas estas são as firmas mais poderosas do mundo. E eles simplesmente assinaram qualquer coisa que eu colocasse na frente deles. Nunca vi nada assim. Estou realmente surpreso, de certa forma. Mas eles, obviamente, sentiram que provavelmente fizeram algo errado. Acho que é por isso que eles assinaram. Acho que a questão que surge disso é a preocupação que as pessoas têm. Você está usando seus poderes como presidente para obter vingança pessoal? Não. Vou te dizer uma coisa que você realmente não está perguntando e deveria estar perguntando. Nunca houve um presidente neste país, na história, que foi perseguido como eu fui perseguido por pessoas realmente corruptas, desonestas, pessoas horríveis. Isso foi provado. Então, quando você diz que estou tratando as pessoas de forma rude, eu não estou tratando as pessoas de forma rude. Fui tratado pior do que qualquer presidente na história do nosso país. E você sabe, as pessoas pensaram, bem, talvez seja isso. Finalmente conseguimos, você sabe, ele está saindo da cidade. Lá vai o helicóptero. E então eu voltei e voltei. Porque tem um apoio tremendo. Você sabe quando você ganha uma eleição como eu ganhei? Então estou indo depois de tudo que estou fazendo. Ei, Biden fez algo comigo e eu fiz algo com Biden. E você sabe por que eu fiz isso? Porque ele é muito incompetente. Esse não é um homem que deveria ter permissão para estar olhando para coisas que são muito confidenciais. Mas e quanto ao 71? Aqui está um homem que usou uma caneta automática para assinar documentos muito importantes. Agora, quem realmente é? Você acha que ele sabia que estavam usando uma caneta automática? Quero dizer, ele usou uma caneta automática para assinar documentos documentos importantes. Essas são as perguntas que você deveria fazer. O que você acha da caneta automática? Quem manuseou a caneta automática? Porque quem quer que fosse essa pessoa, pense nisso. Quem quer que fosse a pessoa que manuseou a caneta automática, ele era realmente o presidente dos Estados Unidos. Eu não acho que Biden sabia de nada sobre isso. Justo. Mas você é o presidente agora. Estou perguntando a justificativa para ir atrás de pessoas que você não gosta. Não. As pessoas que eu acho desonestas. Não é que eu nem conheço a maioria delas. Há pessoas que eu acho... Essas pessoas te deixaram com raiva? Não é raiva. Essas são pessoas que eu acho muito desonestas. Eu não acho que eles são dignos de poder acessar informações ultrasecretas. Eu acho que isso está bem. E Biden fez isso com muitas das nossas pessoas. Mas quando você olha para isso, são pessoas que eu não acho que são dignas. Essa é a minha decisão. Não é uma questão de raiva. Ok. Eu entendo que você acabou de ter uma ligação com um novo primeiro-ministro canadense. E eles acabaram de ter essa eleição. Sim. Você foi um grande tema nela. E muitos canadenses estão realmente irritados, furiosos com o que você falou. Vamos tomar o Canadá, vai se tornar o 51º estado. Nós realmente vamos fazer isso. E é meio que uma parte muito de... As viagens estão diminuindo para os Estados Unidos de todo o mundo. Estamos fazendo isso. Parece que houve um dano à reputação. Está indo muito bem. Bem, os preços estão caindo, não o turismo. A gasolina está caindo, a energia está caindo. O turismo vai aumentar muito. Onde você vê os números? O turismo está muito alto. Não agora. Agora, Canadá, droga, o turismo está indo muito bem. Estamos indo muito bem. Estamos indo muito bem. Onde você vê os números reais saírem em 6 meses, a partir de agora, onde você vê os números? Mas você acha, deixa-me perguntar, se eu puder, você acha que a reputação dos Estados Unidos diminuiu sob sua presidência? Não, eu acho que aumentou. E acho que somos um país respeitado. Nós éramos motivo de riso em todo o mundo.
Tínhamos presidente que não conseguia subir um lance de escadas, não conseguia descer um lance de escadas, não conseguia atravessar um palco sem cair. Tínhamos presidente que era extremamente incompetente. Você sabia disso? Eu sabia disso e todo mundo sabia disso, mas vocês não queriam escrever sobre isso porque são notícias falsas. Tudo bem. Obrigado. E a propósito, a ABC é uma das piores, tenho que ser honesto com você. Obrigado pela opinião, mas mais importante, obrigado. Por nos receber aqui, tenho mais uma pergunta. É uma grande. É uma pergunta que, você sabe, muitas pessoas têm por aí. O que você diz às pessoas que estão preocupadas que você está tomando, assumindo muito poder e se tornando um presidente autoritário como nunca tivemos antes? Não, eu odiaria que pensassem isso. Estou fazendo uma coisa, estou tornando a América grande novamente. Temos um país que estava falhando, temos um país que foi deixado de lado em todo o mundo. Tínhamos um líder que era extremamente incompetente. Ele nunca deveria ter estado lá. A eleição foi fraudada. Ele nunca deveria ter estado lá. Nosso país sofreu muito e agora nosso país está voltando como ninguém pode acreditar. Tenho editoriais só hoje onde dizem que nunca viram nada igual. Eles adoram. Nosso país está voltando e somos respeitados novamente. Senhor. Presidente, obrigado. Obrigado, Terry, obrigado. Ok, vamos passar para a imigração. E como você disse, é um fato inegável que as travessias ilegais na fronteira sul caíram drasticamente. Mas há questões sobre seus métodos. Então, eu quero perguntar sobre meus métodos. Sobre seus métodos. Como você conseguiu isso? Eles parecem funcionar. Você reconhece que, sob nossa lei, toda pessoa que é deportada tem direito a uma audiência primeiro para apresentar seu caso? Bem, estamos falando de pessoas que são cidadãos do nosso país ou não? Não. Você não está a deportar cidadãos. Bem, deixe-me perguntar. Eles tiveram audiências quando Biden permitiu que 21 milhões, porque eu acho que o número é 20 milhões de pessoas, né, entrassem no nosso país. Você teve 21 milhões de pessoas que entraram no nosso país através de uma fronteira aberta estúpida e eram prisioneiros e eram pessoas que você não quer, em muitos casos, no nosso país, certo? Eles vieram de todo o mundo, vieram do Congo, vieram do Sul, vieram de todo o mundo. Estamos falando de alguns dos países mais difíceis do mundo. Eles tinham aqui, incluindo terroristas, aliás, agora. Mas demos a eles uma audiência quando chegaram. Bem, a lei exige que cada pessoa que vai ser deportada tenha uma audiência primeiro. Bem, vou ter que perguntar aos advogados sobre isso. Tudo o que posso dizer é o seguinte. Se você vai ter 21 milhões de pessoas e temos que tirar muitos deles porque são criminosos, vamos ter que agir rápido. Você acha que podemos dar 21 milhões de julgamentos? Vamos dizer que cada julgamento leva 2 semanas. É isso que você quer que façamos? A lei não diz nada sobre julgamentos. Não julgamentos, audiências. Essas pessoas entraram. Eles não são cidadãos, eles entraram ilegalmente. Eles entraram em nosso país ilegalmente, temos que tirá-los. Há um processo legal para isso. Eu não posso ter certeza e seguimos o processo legal. Eu não posso ter um julgamento, um grande julgamento. Eu não estou dizendo isso. Toda pessoa que entrou ilegalmente. Temos milhares de assassinos que entraram. Eles vão matar pessoas. Eles já mataram pessoas em nosso país, certo? Temos que tirá-los. Temos que tirá-los rápido. Caras realmente maus. Mas em nosso país, até mesmo os caras maus têm direito ao devido processo, certo? Se as pessoas entram em nosso país... Mas eles têm direito ao devido processo. Bem, eles têm um processo onde temos que tirá-los. Sim. Ok, vamos falar sobre os venezuelanos. Eles recebem o que meus advogados dizem. Certo. Tudo bem, vamos falar sobre os venezuelanos. Você deportou mais de 200 venezuelanos para aquela prisão em El Salvador. Você diz que eles são violentos, são membros de gangues, são terroristas. Muitos deles não têm nenhum registro criminal. Eles são. Não tenho tanta certeza disso. Se você der uma olhada. Quero ler algo para você. Com licença. Quando você olha para essas pessoas, elas eram pessoas violentas. Elas eram pessoas violentas. Mas muitos deles não têm um registro criminal neste momento. Quero ler algo para você. Joe Rogan disse isso. Joe Rogan, um dos principais podcasters, apoiador de Trump, sobre a deportação de venezuelanos. Ele disse, citação, reunir membros de gangues e enviá-los para El Salvador sem devido processo. Ele disse que era perigoso e acrescentou, citação, temos que ter cuidado, para não nos tornarmos monstros enquanto lutamos contra monstros. Eu concordo. Joe Rogan está certo? Eu concordo com isso 100%. Sim. Queremos ser cuidadosos e somos cuidadosos.
Estamos fazendo algo que precisa ser feito. Temos um país que está muito doente. E o que eles fizeram com o país é inacreditável. Eles permitiram que 21 milhões de pessoas entrassem em nosso país. Muitas dessas pessoas são criminosas. Eles permitiram que, você mencionou, as prisões da Venezuela fossem esvaziadas para os Estados Unidos. Você sabe que o crime na Venezuela caiu muito, muito mesmo. Sabe por quê? Porque os criminosos deles agora estão vivendo felizes nos Estados Unidos da América e estamos os expulsando. E fui eleito para expulsá-los e estamos os expulsando, de acordo com a lei. E estamos os expulsando rapidamente. E estamos os expulsando legalmente. Agora, em alguns casos temos juízes. Em alguns casos são juízes da esquerda radical. O que aconteceu outro dia, onde um juiz estava protegendo um criminoso, foi horrível. E acho que ela tem grandes problemas, francamente. Há alguns assim. Quero falar sobre um. Espere um minuto. Temos que ser tratados de forma justa pelos juízes. E não estamos sendo tratados de forma justa por todos os juízes. Esse é um assunto. Então você está dizendo que não gosta de decisões judiciais. Acho que as decisões serão revertidas. Deixe-me perguntar sobre um homem e uma ordem judicial. Kilmer Abrego Garcia, ele é o homem salvadorenho que entrou ilegalmente neste país, mas que está sob uma ordem de proteção, para não ser enviado de volta a El Salvador. Seu governo o enviou de volta a El Salvador. E reconheceu no tribunal que isso foi um erro. E agora a Suprema Corte manteve uma ordem de que você deve facilitar seu retorno aos Estados Unidos. O que você está fazendo para cumprir? Bem, o advogado que disse que foi um erro esteve aqui por muito tempo, não foi nomeado por nós. Eu não deveria ter dito isso. Não deveria ter dito isso. E só para você entender, a pessoa de quem você está falando, sabe? Você está fazendo essa pessoa parecer. Este é um membro da gangue MS-13. Um cara durão, esteve em muitas brigas, espancou a esposa e a esposa estava apavorada até de falar sobre ele, certo? Este não é um cavalheiro inocente e maravilhoso de Maryland. Não digo que ele é bom. É sobre o Estado de Direito. A ordem da Suprema Corte permanece. Ele entrou no nosso país ilegalmente. Você poderia trazê-lo de volta. Há um telefone, tá? Nesta mesa. Poderia. Você poderia pegá-lo. Ligue para o presidente de El Salvador e peça que o mande de volta. E se ele fosse o cavalheiro que você diz que é, eu faria isso. Mas o tribunal ordenou que você facilitasse isso. Eu não sou quem está tomando essa decisão. Temos advogados que não querem fazer isso. A responsabilidade para aqui. Não. Eu sigo a lei. Você quer que eu siga a lei? Se eu fosse o presidente que quisesse fazer qualquer coisa, o manteria onde está. A Suprema Corte diz o que é a lei. Ouça, fui eleito para resolver um problema. Foi um erro, não forçado, cometido por um homem muito incompetente, um homem que se revelou incompetente, que você sempre disse que era maravilhoso, um grande gênio, certo? E agora você descobre que toda a mídia agora está dizendo que erro eles cometeram. Um homem que foi extremamente incompetente nos permitiu ter fronteiras abertas onde milhões de pessoas entram. Eu fiz campanha sobre esse assunto. Eu não diria que era meu assunto número 1, mas estava bem próximo, bem lá no topo. Eu fiz campanha no assunto. Eu fiz um trabalho incrível. Eu fechei as fronteiras. Ele disse não conseguiria, aconteceu. E aconteceu muito rapidamente. Espere um minuto. Quando temos criminosos, assassinos, criminosos neste país, temos que tirá-los, e estamos fazendo isso pela lei. E você vai escolher um homem, mas mesmo o homem que você escolheu, ele disse que não era membro de uma gangue, e então eles olham. E em seus nós dos dedos, ele tinha MS-13. Há uma disputa sobre isso. Espere um minuto. Ele tinha MS-13 tatuado nos nós dos dedos. Ele tinha tatuagens vistas, assim vamos seguir em frente. Espere um minuto. Olá, Terry. Ele não tinha as letras MS-13. Diz, MS-13. Isso foi Photoshop. Isso foi Photoshop, Terry. Você não pode fazer isso. Ei, eles estão te dando a grande chance da sua vida. Você sabe, você está fazendo a entrevista. Eu te escolhi porque, francamente, eu nunca tinha ouvido falar de você. Mas tudo bem. Eu te escolhi. Terry, mas você não está sendo muito gentil. Ele tinha tatuagens de MS-13. Concordar, discordar, mudar assunto. Terry, você quer que eu te mostre a foto? Eu vi a foto. E você acha que foi Photoshop? Sem Photoshop. Ver a mão dele. Ele tinha MS-13. Ele tinha tatuagens interpretadas assim. Não sou especialista, quero falar sobre a Ucrânia. Quero chegar à Ucrânia. Não. Ele tinha MS tão claro quanto pode ser não interpretado. É por isso que as pessoas não acreditam mais. Bem,
As notícias, porque quando estávamos Em El Salvador, eles não estão lá. Mas vamos continuar. Eles não estão lá quando ele está no cargo. Oh, eles não estavam lá, mas estão agora. Não. Eles estão na sua foto. Terry, ucraniano, ele tem MS-13 nos nós dos dedos. Tudo bem. Ok, vamos dar uma olhada. O seu serviço. Vamos dar uma olhada nisso. Diga. Sim, ele tem e passe para outra. É contestado. Elon Musk e Doge. Todos sabem que há gastos governamentais desperdiçados. É realmente importante. Mas os cortes tiveram algumas consequências sérias. Houve cortes em programas de ajuda externa que salvam vidas e mantêm pessoas vivas no exterior. Houve pesquisas nos Institutos Nacionais de Saúde sobre câncer, sobre Alzheimer, que tiveram que ser interrompidas. E a pergunta, acho que as pessoas têm, Doge foi longe demais, rápido demais, imprudente demais. Não, acho que Doge economizou, veja bem, os 150 bilhões de dólares. Bilhões. Nós economizamos isso, é muito dinheiro. Há também muitas coisas agora sob investigação, o que vai aumentar essa quantia bastante. Isso é uma quantia tremenda de dinheiro. Há algumas coisas que, quando ouvi sobre elas, eu as coloquei de volta, como você sabe. Há coisas que estou considerando agora colocar de volta. Mas, no geral, economizamos centenas de bilhões de dólares. A promessa era 2 trilhões, foi para 1 trilhão, é 150 bilhões e caindo. Você não sabe o que vai ser, porque temos coisas em um nível muito alto que estão sendo analisadas agora. Também encontramos um desperdício, fraude e abuso tremendos, como você sabe. Encontramos muita fraude. Havia muita fraude. Coisas fraudulentas estavam acontecendo e nós acabamos com isso e essas pessoas vão sofrer. Apenas uma nota legal. Fraude é um crime. Não houve encaminhamentos para o Departamento de Justiça sobre nada disso. Você não sabe disso, sabe? Como você sabe disso? Houve encaminhamentos? Por que você não sabia disso? Que não houve encaminhamentos. Acho que eles geralmente estão certos. Não houve investigação por parte do departamento. Estou perguntando a você, senhor. Não, você declarou, sabia? Declaração que você fez. Havia faltado. Houve. Houve. Sim, houve. Então houve encaminhamentos por fraude do trabalho que aconteceu. Dê uma olhada em dessas coisas aconteceram. Bilhões de dólares foram dados a pessoas sem qualquer razão. Claro, quero mencionar o que é verdadeiramente para muitas pessoas, uma das maiores conquistas do seu primeiro mandato, que é a Operação Warp Speed. Você conseguiu desenvolver e distribuir a vacina contra a Covid. E muitas pessoas a tomaram e muitas pessoas sentem que suas vidas foram salvas por ela. Agora temos esse surto de sarampo, o maior em uma década no Texas. E é porque as pessoas não estão vacinando seus filhos. Você recomenda aos pais que vacinem seus filhos? Bem, eu recomendo que os governadores tomem as decisões. Você tem um governador muito talentoso no Texas e ele está tomando decisões e essas decisões serão tomadas rapidamente. Isso é algo muito diferente de Covid em termos de rapidez. Rapidez e velocidade e outras coisas. O sarampo está conosco há muito tempo. E eu não estou dizendo que é bom, ruim ou indiferente. Estou apenas dizendo que os governadores estão tomando a decisão. É uma decisão federalista. O presidente é nosso líder de muitas maneiras. E sua voz conta muito. E você não pode dizer a mães e pais que é bom tomar a vacina contra o sarampo. Eu recomendo? Sim, eu faço. Eu recomendo, sim. Entendi. Eu obrigo? Não, eu não obriguei. Mas eu recomendo. Bom, você acha que você está... E eu recomendei. Você acha que o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., que é cético sobre vacinas, Kennedy recomenda a vacina contra o sarampo? Ele recomendou. Ele fez. Ele recomendou. Sim, ele recomendou. Ele estava satisfeito com seu... Sim, quero dizer, ele recomendou que eles saíssem e tomassem a vacina. Ok.